tarde, tudo bem? Turminha, para a aula de hoje, do dia 9 de abril, vamos trabalhar geografia. Vamos fazer a abertura do nosso capítulo Problemas das Cidades. Com isso, turminha, observem essa imagem que aparece aí na página 214 e 215. Observem essa imagem. Observaram bem? Bom, o que mais chama a sua atenção nesta imagem? Para mim, o que chama mais atenção é essa menininha pisoteando o lixo, né? Porque assim, para mim é muito comum nós vermos nas cidades os muros pichados, buzina de automóvel, ratinho passeando, enfim. Mas para mim, pisotear um lixo, para mim, não é comum, né? Então, para mim, chama atenção. 2. Em sua opinião, a imagem retrata problemas comuns nas cidades brasileiras? Na minha opinião, sim. Muitas cidades brasileiras são assim, bem precárias, né? Infelizmente, com bastante poluição, tanto visual quanto sonora. Número 3. A cidade onde você mora tem problemas parecidos com os da imagem? Tem também. Nossa cidade é bem poluída, visualmente, sonoramente, né? Bem poluída mesmo. Nós ouvimos muito barulho, às vezes não só de buzina, né? Mas tem trator passando por aí, são as obras dos vizinhos, cachorros latindo, nada contra, que a Pro também tem cachorro, né? Mas não deixa de ser uma poluição sonora, tá bom? Vamos para a página 216. Para o início de conversa. Problemas enfrentados pelas cidades. Algumas cidades apresentam melhor infraestrutura e, consequentemente, melhor qualidade de vida a seus moradores. O ideal seria todas as cidades oferecerem serviços de qualidade em todos os bairros, mas nem sempre é assim. Nós vemos aqui, enchente na cidade de Brusque, em Santa Catarina, em 2011. E embaixo nós vemos aqui, rio poluído na cidade de Juazeiro, na Bahia, em 2016. Quais problemas podemos identificar nessas fotos? Em sua cidade, existem problemas parecidos com esses? Você tem alguma solução para esse tipo de problema? Então, aqui na nossa cidade, existe sim esse tipo de problema, né? Às vezes chove muito, quando nós vamos dar conta, tá passando nos noticiários que alagou alguns bairros, tem pessoas que estão ilhadas, um rio cheio de lixo, né? O único rio que nós temos aqui, o Rio Tietê, cheio de lixo. Enfim, é muito comum ver esse tipo de notícia, infelizmente. Bom, uma solução para isso seria a conscientização das pessoas de não jogar lixo, né, nas vias, né, nas ruas, próximo a córregos, ou não deixar o lixo na calçada muito tempo antes do lixeiro passar. Por quê? Lixeiro não, coletor de lixo, perdão. Por quê? De repente, passa um animalzinho lá na rua e ele tá com fome. Aí ele vai vasculhar o lixo. Quando ele vasculha o lixo, ele solta muita coisa que tá presa na sacola, que se de repente dá uma chuva, começa a cair uma chuva do nada, o lixo vai aonde? Vai todo pro bueiro. Então, temos que tomar esse cuidado de colocar o lixo próximo à hora do lixeiro passar, né, do coletor de lixo passar. E temos que tomar esse cuidado de também não jogar lixo pela janela do carro, não jogar o lixo na rua. Se você está comendo alguma coisa, vocês podem guardar na bolsa, guardar no bolso, né, um pacotinho que você comeu. Isso ajuda muito, mas muito mesmo, tá bom? Agora vamos na página 217. Vamos lá.
Siga em frente. Problemas da minha cidade. Muitas cidades têm sérios problemas como a ausência de bom atendimento hospitalar, alagamentos, lixões, falta de segurança, poluição, ruas mal iluminadas, trânsito desorganizado e ou intenso, etc. E a sua cidade? Como ela é? Marque suas respostas com X. Caso não tenha certeza sobre algum item, consulte uma pessoa que more com você. O meu bairro tem escola pública, escola particular, hospital público, hospital particular, delegacia, alagamentos, trânsito, poluição sonora, parque público, coleta de lixo reciclável. Será que nosso bairro tem tudo isso? Bom, faltou algum item importante na lista acima? Qual? Aí vocês vão pensar se faltou, se vocês acham que faltou algum item. Se vocês acharem que sim, vocês vão e escrevam aqui embaixo, nessas linhas que tem aqui no exercício, tá bom? Agora vamos para a página 218, turminha. Um problema cada vez mais comum. Muitas pessoas utilizam carros e ônibus para se locomover. Para que ocorram esses deslocamentos, é necessário que as ruas estejam adequadas para a circulação de veículos motorizados, bicicletas e pedestres. Isso requer planejamento por parte dos governantes. No Brasil, um problema cada vez mais comum nas cidades está relacionado à mobilidade das pessoas, ou seja, problemas ligados ao trânsito, ao excesso de veículos, aos ônibus lotados, etc. Isso faz com que as pessoas percam muito tempo e dinheiro se locomovendo dentro da cidade e fiquem muito estressadas. Bom, na número 1. Na cidade onde você mora, existem problemas relacionados ao trânsito de veículos? Sim, existem, turminha. Infelizmente, existem. Você costuma pegar trânsito congestionado? Eu normalmente não costumo pegar no meu caminho de casa até o trabalho. Mas, às vezes, quando a gente está indo para viajar, em época de feriado prolongado, ou então se sair de casa num horário de pico, indo sentido ao centro da cidade, né? Sempre vai ter trânsito. Raramente não tem trânsito. Muito difícil. 3. Como você acha que o problema do trânsito pode ser resolvido ou ao menos reduzido? Se você pudesse propor uma mudança à prefeitura de sua cidade, o que você proporia? Essa daí é com vocês. Vocês vão pensar um pouquinho e vão imaginar se vocês, têm alguma ideia para amenizar a situação ou para resolvê-la, Na sua cidade, no número 4, hein? Na sua cidade, há transporte coletivo, ônibus, trem ou metrô? Ele é de boa qualidade? Justifique sua resposta. Então, nós temos aqui na nossa cidade, turminha, serviços de ônibus, de metrô, de trem, nós temos essa facilidade. Porém, nem sempre estão em bom estado, de conservação. As linhas de metrô, acho que elas foram até que deu uma boa melhorada, os trens também. Mas ainda temos alguns ônibus, que estão em estado bem complicados. Não é sempre que nós vemos esses ônibus ruins, de má qualidade, andando na cidade, mas ainda existe alguns, tá bom? Mas o pior mesmo do nosso transporte não é nem a qualidade do veículo, e sim a quantidade que tem disponível para toda a população utilizar. Então, tem muitas pessoas para pouco meio de transporte, tá bom? Agora aqui na página 219, nós vamos falar um pouquinho sobre calamidade pública. Você já ouviu o termo calamidade pública?
Estado de calamidade pública é o que acontece quando ocorre um grande desastre que coloca a população de uma cidade, um estado ou um país em situação vulnerável ou de risco. Em momentos como estes, os serviços públicos prestados por bombeiros e policiais são muito importantes. Quando acontecem calamidades públicas, todos nós podemos cumprir nossos deveres de cidadãos, sendo solidários com as outras pessoas. Um exemplo de estado de calamidade pública aconteceu em 2010, quando o excesso de chuvas fez com que o rio Paraitinga subisse muito e alagasse muitas áreas da cidade de São Luís, do Paraitinga. Para ajudar os habitantes da cidade, diversas pessoas auxiliaram as operações de resgate, além de terem participado de campanhas de coleta de alimentos e água. Converse com os colegas e com o professor sobre o que podemos fazer em situações como essa. Faça um registro coletivo que depois pode ser fixado em um mural. Como nós não estamos na sala de aula, turminha, vocês vão fazer esse desenho no caderno de vocês. Coloquem o cabeçalho com a data de hoje, dia 9 de abril, e façam o desenho, tá bom? O cartaz, mas ali na folha do caderno mesmo. Um dos exemplos de calamidade pública, turminha, foi quando teve, não tem muito tempo, teve uma chuva muito grande aqui em São Paulo e alagou muitos bairros, na verdade alagou a cidade inteira, né? Teve pessoas que ficaram ilhadas, teve pessoas que perderam colchão, perderam cama, alimentos, roupas, não tinham absolutamente nada. Isso daí foi uma situação basicamente de calamidade pública, né? Ficou aí 2 dias para tudo, 2 ou 3 dias para as coisas se normalizando. E assim, teve pessoas que perderam os itens de casa, que para ela é muito difícil retomar tudo. Então, muitas outras pessoas que não perderam nada, que não passaram por esse transtorno todo, ajudam essas outras pessoas, fazendo doações de alimentos, de colchões, de roupa limpa, de roupa, né, em bom estado, roupas que já não serviam mais para, por exemplo, roupas que não serviam mais para mim, eu doei para esse próximo que estava necessitado. Alimentos também, né? Às vezes você tem sobrando alguma coisa na despensa, vai lá e doa. Enfim, isso acontece muito nesses estados de calamidade pública. E como cita aqui no texto, os bombeiros e policiais são muito, mas muito importantes nessas situações. Eles auxiliam bastante as famílias, principalmente os bombeiros, né? Que eles às vezes vão resgatar pessoas, vão até casas de pessoas que estão ilhadas, sem ter o que beber, o que comer, tira as pessoas de lá, leva para um lugar mais seguro, aonde já tem outras pessoas ali cuidando, né, fazendo comida, disponibilizando água, roupa de cama, roupa mesmo para utilizar, enfim. Então é muito, muito, muito complicado essa situação toda. Agora aqui na página 220, turminha, atitude. Há muito tempo, os seres humanos sabem que o lixo e a água suja podem transmitir doenças, mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, acreditava-se que muitas doenças eram castigo de deuses descontentes com as ações das pessoas. Foi um cientista francês, Louis Pasteur, acho que é isso, Pasteur. Ele descobriu que as doenças são transmitidas por micro-organismos, seres muito pequenos, visíveis apenas por microscópio. Muitos desses micro-organismos vivem no lixo e nos esgotos, por isso a destinação correta de rejeitos é fundamental para a prevenção das doenças. Isso aqui casa um pouquinho com o que a gente estudou ontem, né, turminha? Sobre os micro-organismos. Forme grupo com mais de 4 colegas para fazer uma pesquisa sobre formas de prevenir o contágio de micro-organismos.
Escrevam algumas medidas que você e sua família tomam para não serem contaminados pelos micro-organismos presentes no lixo e em outros espaços. Registre a pesquisa realizada com fotografias e crie um cartaz ou um blog. Turminha, nesse caso a gente não vai fazer essa atividade, tá bom? Por conta de estarmos distantes, não estarmos em grupo, tá? Então essa atividade aqui vai ficar para um outro momento se houver essa possibilidade, ok? Para quem tiver a curiosidade, o Louis Pasteur, acho que é isso, gente, eu não sei pronunciar. Bom, ele nasceu na França em 1822 e faleceu em 1895. Ele entrou para a história por suas incríveis descobertas. Muitos hospitais e laboratórios levam seu nome como forma de homenagear esse grande cientista. Agora, finalizando nossa aula de hoje, hora de organizar? 1. Leia o texto a seguir e depois responda ao que se pede. Todos os dias acordo às 6 da manhã e fico ao menos 1 hora esperando o ônibus, que sempre chega lotado de passageiros. À noite, quando volto para casa, as ruas estão escuras, porque as lâmpadas dos postes estão queimadas. Tanto na ida quanto na volta, vejo filas enormes de pessoas aguardando atendimento no hospital público. A. Em sua opinião, no lugar retratado, as pessoas passam dificuldades em seu dia a dia? Justifique a sua resposta. Vocês acham que essas pessoas aí do que foi retratado, elas estão passando por dificuldades? Eu acredito que sim, turminha. Né? Porque assim, não é fácil a pessoa sair para trabalhar, pegar um ônibus lotado. Aí já vai mal. Aí tá indo pro ponto de ônibus tudo escuro. Corre riscos de ser assaltado, corre risco de acontecer qualquer coisa e ninguém nem vai saber, porque tá tudo escuro. Então eu acho que essas pessoas, elas estão sim passando por dificuldades. B. Que tipo de medidas poderiam corrigir os problemas apresentados e criar um local ideal para as pessoas? Por exemplo, se houvesse uma manutenção na rede de energia elétrica da rua, nos postes, por exemplo, se trocassem as lâmpadas, será que já não é um ponto que poderia ser melhorado? Pense em mais pontos para fazer as anotações aí na letra B, tá bom? Número 2. Pergunte aos seus familiares quais são os lugares ou bairros da cidade onde você mora que apresentam condições desfavoráveis aos moradores. E que condições são essas? Então, aí vocês vão ver com quem estiver ajudando vocês a fazer a lição, tá bom? E responder a questão número 2. Número 3. Agora converse com seus colegas e aponte possíveis soluções. E essa daí também vai ficar para a próxima oportunidade. Tá bom, turminha? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de geografia. Qualquer dúvida, Pro estará disponível até às 18 horas. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho!